Olá, você que nos ouve, um prazer imenso mais uma vez lhe encontrar. A gente tem essa felicidade de ser aquela que conversa, né? Que entrevista os destaques artísticos literários da cultura nordestina, um projeto desenvolvido por Bernadette Bruto, Tassiana Valença, Eugênia Menezes, Salete do Rego Barros e eu, que fui convidada aí já no processo a fazer parte dessa equipe maravilhosa. E aí, todos os meses, desde abril de 2018, a Cultura Nordestina, o Destaque Artístico Literário, traz vida e obra de artistas que estão no nosso cotidiano maravilhoso, né? No nosso entorno, e a gente às vezes nem enxerga. E aí a gente tem um mês inteiro, 30 dias, para divulgação justamente dessas pessoas, do pouco da vida delas e das obras magníficas que elas presenteiam a nós. E neste mês de outubro de 2022, a gente tem tido a felicidade de ter contato com a simpaticíssima e talentosíssima Cláudia Guerra, que está conosco. Muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Radiane, é um prazer. Eu que tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui podendo conversar com você, porque eu estou vivenciando um momento assim muito especial na minha vida. Como eu disse no livro, nas minhas palavras no livro, eu nunca pensei nos meus melhores sonhos de estar vivendo esse momento. Esse momento assim de coisas de abordagens de assuntos que sempre me interessaram, desde sempre, que eu sempre guardei comigo a apreciar, amar, curtir, mas não era uma coisa que eu pudesse ter expressado como estando dentro de mim, não é? E isso, a sensibilidade da minha amiga Bernadette Bruto, quando descobriu, me fez aflorar esse meu lado. E, assim, muito me honra ser chamada de artista, não é? Artista que, assim, eu sempre admirei, né? Os outros artistas, as outras pessoas. E me inserir, assim, nesse contexto, me deixa, assim, numa alegria indescritível. É uma coisa, assim, muito especial. E é um prazer estar falando com você, Rafiane, muito prazer. Já tinha tido, assim, referências à sua alegria, à sua forma de entrevistar, a pessoa leve que você é, e eu estou vendo que não me foi dito nada exagero. Que bom, que bom. Pois é, Cláudia é formada em Direito, tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil, especialmente na área de transportes e infraestrutura, né? É. E aí eu me identifico, porque eu também, né, enveredo pela academia na área de comunicação. E aí me pareceu, né, quando você cita a Bernadette, me pareceu justamente que ela foi uma das pessoas que percebeu que, além dessa grande profissional que você é na área do direito, e especialmente na área dos transportes, você era artista, né? Você é artista. Mas parece que a gente precisa que uma outra pessoa funcione mais ou menos até como um espelho, né? Ela, na nossa frente, olhe para a gente e a pessoa que a gente é reflita nela. E ela simplesmente diz: olha, você, além de tudo isso, você é artista. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí, bem, Cláudia, só para completar, Cláudia é poeta, é cronista, é contista, né? É música, né? Envereda aí pela música, toca violão, toca cavaquinho, e outras cositas mais que ela aos poucos vai nos revelando, né? Bom, Raudiane, veja, essa minha interação com a arte, ela teve, assim, uma função, hoje eu vejo uma função terapêutica, a minha vida toda. Mas teve também um nascimento sem que fosse programado. Porque na minha infância eu nasci e vivi a minha vida toda, a minha infância, até os 14 anos,
uma convivência intensa com meus bisavós. Bisavós. Então, não são os avós só, eu tinha meus avós, Sim. convivia com eles, tanto paterno quanto materno. Aquele carinho, aquele amor, aquele aconchego muito grande que eu senti de todos eles. Mas especialmente meu bisavô, que era uma pessoa extremamente alegre. Meu bisavô me contava muitas histórias. E eu tive a oportunidade de viver lá em casa, quadrilha junina, saindo lá de casa para ir para a rua, lá Em em Campina Campina Grande. Grande. Campina Grande. Já era animado, na época que eu nasci, que eu comecei a me entender por gente. Na minha infância, 5, 6 anos, por aí. Mas antes disso, meu bisavô contava que ele, com os filhos, ele teve 15 filhos, dos quais sobreviveram 10. 7 mulheres e 3 homens. Das 7 mulheres, somente 2 casaram, a mais velha e a mais nova. E os homens casaram, e 5 ficaram solteiras em casa. Então era uma festa. A casa da gente era como, eu digo sempre, é como uma pessoa de braços abertos, assim. Quem chegasse era bem-vindo, era bem recebido. Então vinham os primos, filhos dos irmãos dele do interior, do Bom Jardim, que iam para lá para estudar. Eles eram acolhidos, ficavam lá em casa. E o lema dele sempre era: fechou as portas, está valendo. Todo mundo dorme, todo mundo se aconchega, todo mundo se organiza. E ele fazia, os filhos dele, quando eram pequenos, os filhos do meu bisavô, ou Qual seja, era o nome do seu bisavô? José Miranda, José Miranda. Lá em Campina Grande, só abrindo um parênteses, depois eu Sim. continuo a história dele, ele era muito conhecido, porque ele foi dono da sorveteria Flórida, que Hum. era um ponto de encontro de políticos, era um magazine, era uma sorveteria, vendia cerveja, essas coisas. Então o pessoal ia conversar de política, época de eleição, ou sem ser isso, era onde se fazia o happy hour de hoje, era lá. Sim. Então, lá em Campina Grande, muita gente, os mais antigos e tudo, fala assim: ah, a esquina da Flórida. Ah, eu sei, é aquela esquina. Ainda hoje é conhecida a família Miranda. Era do meu Uhum. bisavô. Ele Uhum. importava tecidos de algodão. Naquela época, Campina Grande era um polo, né? Sim. De referência, né? No comércio de algodão e tudo. Ele importava e trazia aquelas peças de linho e tudo, vendia lá. E tinha sorveteria e tinha a parte da cerveja e tudo. Bom, fechando parênteses, né? Meu avô, ele fazia com os filhos dele as encenações de peças de teatro. Juntava as crianças, ensaiava e ia nas casas, fazendo as apresentações dos que chamamos de drama. Vamos fazer um Sim. drama na casa de fulano, na casa de cicrano. Época de São João, se reunia lá em casa, se fazia uma fogueira gigante, e às 6 horas da noite, no dia de São João, se acendia, porque a fogueira se acende de cima para baixo, né? Então, os tios, né, naquela época, subiam, e eu me lembro bem que acendiam e a fogueira ia queimando, era na porta de casa, a fogueira gigante. E ali tinha milho assado para quem quisesse, quem chegasse, entrava na farra, saía uma quadrilha, se dançava na frente lá de casa, e, enfim, era bem animado no São João. No Santo Antônio também, não tinha uma bananeira que escapasse ilesa lá das facadas que as meninas davam para ver, né? Isso. Então, Que ele ninguém me ia contava, casar. era dia de Santo Antônio, era. E Isso. ele me contava isso de uma forma assim, tão alegre, tão vibrante. E depois eu vivi isso na prática. Eu fui dama de honra de casamento matuto, saindo lá de casa numa carroça aquelas carrocinhas de cimento, aquelas de Sim, pedreiro. Pronto, era sim. ali, era a dama de honra pequena e o casal de matuto saindo lá de casa numa carroça lá também. Então, essa alegria dele era contagiante. Minha bisavó era mais reservada, era mais quietinha, mas gostava da casa cheia. E era um entre-sai enorme. E também ele gostava de música, me incentivou muito a aprender violão. Eu aprendendo violão, que eu aprendia com um rapazinho que morava lá na rua, era sobrinho do padre, morava lá na rua e tocava e se dispôs a me ensinar. E ele assistia às aulas comigo. Ele ficava lá e eu ficava tocando. Até hoje, eu tentei até ensaiar para tocar aqui para vocês uma valsa, Uhum. que até hoje eu toco, que ele gostava muito e eu aprendi por causa dele. Só Sim, que aquele problema que houve com o meu violão, da corda que sim. partiu e tudo, a corda está dando uma vibração diferente, mas
Mas Quando eu você vai ficar devendo para a gente. Já fico, está fico, previamente agendado um outro encontro. fico. E para você ver como a gente não esquece as coisas, porque eu aprendi a tocar essa valsa há muitos anos, né? Sim. Então, eu gostava dessas histórias, de ouvir as histórias que ele contava. E anotava algumas coisas nos caderninhos, assim. Sim. Tem algum caderninho aí? Tem, tem. Tem As suas vários. anotações? Tem vários. Olha aí. E são imagens que me lembram a minha infância também, que tinha uns cartões de aniversário, tinha papel de carta, né? Papel de carta era. Esse aqui, tá vendo? Esses daqui, eles escaparam da cheia, né, de 75. Sim. Na cheia me levaram muitos escritos com muitas histórias que meu avô me contava, que eu escrevi quando eu vim morar aqui. Eu sou E você paraicana. chegou em 75? Foi, em Chegou com a 75. cheia, foi? Meu Cheguei com a Deus cheia, do já pensou? céu! Que Cheguei com a cheia, tinha difícil. trazido todos os meus escritos, minhas bonecas, que eu gostava muito de brincar. E a cheia veio e se achou no direito de levar em julho. Eu cheguei aqui em janeiro, em julho eu já tive essa perda grande. O único que escapou foi o meu diário, que ainda guarda as marcas, né, da Da cheia, ó, cheia. tá vendo? Mas que esse daqui tudo tem uma razão de ser, né? Ele escapou para que eu pudesse estar contando minhas histórias agora, as Verdade. histórias que estão nele, não é? Sim, sim. Mas as histórias que meu avô me contava, que seriam crônicas de memória, hoje em dia, se eu fizesse uma revisão, né, nos textos, seriam assim coisas muito interessantes da política, né, da vida dele mesmo, quando na infância dele, que ele me contava. E eu fui me habituando com isso, a escutar e a escrever essas histórias. Quando eu vim morar aqui, vim de Campina Grande para cá, em 75, eu vim com 14 anos. Eu vim numa idade assim bem de muita mudança, de muita coisa. Saí de um lugar onde eu era muito festejada e muito movimentada, e na rua, no Açude Velho, eu fazia os passeios, meus amigos andavam de bicicleta, jogava bola na frente de casa. Eu tive uma infância muito feliz, sabe, Raudiane? Muito feliz, muito, sob todos os aspectos, né? Teve dificuldade, como todo mundo tem, levei algumas quedas assim históricas mesmo, que eu não sei como eu sobrevivi, mas Está contando a história. faz parte, né? É, Faz parte. Então, jogar bola, de andar de bicicleta, de brincar e tudo. Então, isso tudo faz. A gente vai construindo as memórias, as recordações, né? Boas. Quando eu vim morar aqui, eu vim para o colégio novo, novas amizades, um colégio enorme. E aí eu queria pedir licença para você, para dizer da minha primeira impressão quando eu cheguei aqui, que eu registrei no meu diário. menina, que joia preciosa. Partilhe com a gente. Vou lhe dizer. Recife, 16 de fevereiro de 1975. Oi, querido diário. As férias foram ótimas. Por isso, resolvi escrever em você hoje, pois amanhã começarão as aulas. Espero que eu goste do novo colégio. Se for ótimo como o outro, então eu gosto. Hoje fomos dar um passeio lá por Goiânia, almoçamos fora e à noite fomos fazer uma visita. Tchau, até amanhã. Cláudia. Essa é Menina, a primeira escrita do meu curso. Aí no dia segundo, no primeiro dia de aula, que foi no dia sim. 17 de fevereiro, aí eu coloquei as impressões do primeiro dia de aula, no novo colégio. Achei bacana, pois fiz bastante amizade. Sempre eu começava, oi, querido diário. Sim. Fui à tarde na encruzilhada com Isa, Isa minha tia, minha mãe de criação, que me criou aqui em Recife. E à noite fiquei em casa. Hoje o dia não foi dos mais ativos. Vejamos amanhã. Tchau, Cláudia. Tchau, Cláudia. Cláudia. Então, todos os dias eu escrevia o que tinha Hum. sido aquele dia, com a letrinha, e até compartilhei esse aqui lá no Foi no destaque, né? Instagram do Foi. Destaque, né? E isso aí todos os dias. Só que tem partes aqui nesse diário que revelam uma saudade muito grande.
Uma saudade dos meus amigos, uma saudade da minha vida lá, porque aqui, a cidade grande, eu não tive a mesma liberdade. Então, Sim. é como se eu fosse, em termos, né, enjaulada. Sim. Eu não ia para o colégio andando a pé sozinha, e lá eu ia. Então, aqui havia muito medo por conta do trajeto, né? E tudo. Então, foi uma mudança muito grande que aí eu me socorri da escrita, me socorri do meu violão. Foi quando eu aprofundei a minha relação com o violão e toquei muito, muito, muito. Nesse ano, teve coincidentemente de conhecer uma família musical, família de Dilene Arnaud, uma amiga minha. Uhum. Ela Uhum. tinha 9 irmãos, todos tocavam violão, cavaquinho, tantã, todo tipo de instrumento. E eu fui fazer um trabalho, certa vez, na casa dela, um trabalho de colégio, e conheci o cavaquinho. Conheci o cavaquinho. Aí eu disse, vou até te apresentar aqui, meu pequenininho. Apresenta o Só um cavaquinho minuto. para gente. Olha ele aí. Lindo. Tá? Lindo. Esse é o original. Eu ganhei quando tinha 15 anos. Nossa, olha aí. Já Parceirão, sofreu, né? esse é o original. Ele já sofreu algumas avarias, mas toca direitinho ainda. E Grande essa, parceiro. é, essa família era uma coisa linda. Até a mãe tocava, e quando não estava tocando, cantava. E eu me empolguei muito com o cavaquinho e terminou no meu aniversário em setembro, ganhei um. Qual Sim. foi o resultado disso? Pau no vestibular. Ei! Foi mesmo. Você prestou vestibular para quê? Direito? Arquitetura. 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 Foi para arquitetura. Eu vim aqui para Recife, na realidade, para estudar arquitetura, que lá em Campina não tinha, né? Sim. Então, eu disse, não, vou fazer arquitetura. Me achando, eu achava assim, que ia passar em tudo. Eu sempre fui estudiosa. Eu não posso me dizer que era aquela que levava, não. Eu gostava de nota azul, eu gostava de me destacar no colégio, e era uma estudante que fazia todas as tarefas, era uma estudante exemplar, mas não o suficiente para passar no vestibular de arquitetura. E eu não tinha essa noção. Mas também a gente provavelmente fez essa leitura que você tocou muito e estudou pouco, mas na verdade o vestibular é tão cruel, né? Muito. Porque chega na vida das pessoas, elas muito jovens, é um E processo hoje, e seletivo hoje muito E hoje, rígido, sabe, Raudiane, é muito claro na minha mente assim, as transformações emocionais pelas quais eu estava sem passando. dúvida, E sem isso tem reflexo nas poesias, tem reflexo nos escritos, tem reflexo em tudo, que hoje em dia eu enxergo. Naquela época não. é, Então, foi a minha primeira grande decepção quando saiu o resultado. Eu só botei arquitetura. Veja que pretensão. A minha era muito assim. A gente tinha direito a 3 opções, né? Na opções, época. Eu isso. disse, não, vou botar arquitetura, eu só quero arquitetura. Veja como eu estava assim, me achando, né? E quando veio o resultado, não passou, foi assim, a primeira grande decepção do não poder, eu não pude, eu não fui Sim, capaz, eu não consegui. E e, isso me gerou assim um turbilhão de emoções, assim, de frustração, de decepção comigo mesma e tudo. Mas nada que me desestimulasse a tentar novamente o ano seguinte, mas só que com uma certa cautela botei mais 2 opções, direito e letras. E sim, a minha escolha em direito e letras foi letras porque eu gostava de ler e de escrever. Eu gostava, admirava o curso de letras e eu queria fazer o curso de letras como um segundo curso. E sim. essa história se repetiu com a minha filha, que eu vou falar Uhum, mais adiante dela. uhum, E pela média, pelo nível de concorrência, era essa realmente a ordem que deveria ser considerada. Se eu conseguisse passar em arquitetura, quem pode mais, pode menos. Eu passaria em direito, passaria em letras. sim, Né? Se exato, eu não exato. conseguisse a média de arquitetura, É, e isso, aí passei direito, que sim, também era um curso assim que eu admirava, que eu achava bonito, eu só não gostava era da parte de contenda, do direito do advogado vai defender é, tribunal, não sei o que, eu nunca tive perfil para isso. sim, Tanto é que eu segui a carreira acadêmica numa área totalmente diferente. Eu não isso, segui para juiz, para sim, magistrado, para Ministério Público, essas coisas, né? isso. Mas aí, no segundo vestibular, a minha média
ficou assim, batendo na trave de arquitetura, porque aí Sim. também caiu a ficha e eu não queria passar de novo pela mesma decepção, né? E aí estudei, me dediquei bastante, continuei tocando, mas assim, dividindo mais o espaço do cavaquinho com o estudo, né? Havia Uhum. assim, uma relação assim, menos também, era a empolgação, né? De ter aprendido e tudo, e gostei. Então, bateu na trave de arquitetura e eu entrei em direito. Uhum. Quando entrei em direito, logo eu me apaixonei. Me apaixonei pelo curso de uma forma assim, que uma identificação muito grande, sabe? Com o ambiente, com as pessoas, com o curso em si. Era na Federal, então os primeiros semestres eram lá no campus, e depois aí se passava para aqui, para o centro, Isso. 13 de maio. É. Mas, assim, mesmo sem ver as cadeiras, assim, introdução ao estudo do direito, que inseria realmente no contexto do curso, mas era sociologia, filosofia, economia e tudo, ciência política que a gente via cá, já me causaram uma identificação. E aí teve uma coisa assim bem decisiva, que foi uma amiga que eu fiz até hoje, é muito minha amiga, ela disse que eu sou a melhor amiga dela, e Sim. isso muito me dá, assim, aquece meu coração. E desde o primeiro dia de aula que a gente teve afinidade. Logo depois teve Augusto, colega. Logo depois vieram outros, Pedrinho, vieram outros amigos que nós formamos um trio, Lurdinha, Uhum. Augusto e eu. Mas Sim. o relacionamento era com a sala em Sim. geral. Tanto é que até hoje em dia a gente tem um grupo que se comunica, se encontra. Mas Lurdinha é minha amiga até hoje. Crescemos juntas na faculdade, casamos, nossos maridos se entenderam muito bem, nossos filhos foram conhecidos na barriga uma da outra, e são amigos até hoje. E Isso é bom. com Lurdinha tem até algumas histórias aqui que eu escrevi, duas, que se passaram na faculdade, mas que tem muitas histórias, sabe? Você se refere às histórias do livro Aqui e Acolá? Aqui e acolá já publiquei duas, da época da faculdade. Sim. E foi exatamente, são duas crônicas, né, que eu escrevi num curso de escrita criativa que eu fiz na pandemia, online. E Uhum. esse curso foi de 1 ano e meio, Hum. oferecido pela editora Metamorfose, e Sim. que nós tínhamos alguns exercícios nos módulos de escrever algumas crônicas para que o professor apreciasse, e a gente lia e tudo, e ele corrigia. Duas delas estão aqui, né? E a gente publicou nesse curso Uma esse livro, coletânea. uma coletânea, e eu tive um conto. Inclusive, é muito sugestivo, né, o título. O primeiro amor, não é isso? Primeiro O Amor. título É, é um conto ou é uma crônica? é um conto. Um conto. É um conto. Ele, esse livro aqui foi muito interessante, né? E esse conto, como é autoficção, ele tem um quê de verdade e tem um Isso. quê, né? E que foi assim, eu conheci a pessoa de alguma parte dessa história, mas fantasiei no sentido do final do contexto e tudo, Sim. sabe? A história não realmente, ela se passou em parte, como ela está no curso. Então, foi muito interessante essa experiência, e até hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o professor Marcelo Spalding, que é Sim. da Metamorfose, e agora mesmo ele está fazendo umas lives com alguns escritores sobre autopublicação e tudo, está sendo bem interessante, e ele Hum. manda o convite e eu assisto, Uhum. é bem interessante. Uhum. E, Mas aí, e sim, como é que chega a publicação na sua vida, né? sim, Porque, pelo que você falou até o momento, aí a gente percebe assim, de fato, como as artes, né, estiveram presentes na sua vida desde a infância, porque o que seu bisavô fazia era pura arte, né? Envolvia literatura, contação de história, dramatização, dança, música, né? A gente talvez nem se desse conta, mas era fantástico, né? Várias artes ali perpassadas por muito afeto, coletividade, solidariedade, né? é, Encontros, né? Que eu acho que as artes, no final das contas, têm muito esse poder e que sai tem, essa missão, né? De é, promover encontros entre as pessoas.
Pelo pouco da sua trajetória de vida, a gente percebe os desafios e a arte salvando, que é também uma expressão que a gente ouve muito, né, nas pessoas. Eu me lembro muito, Flávia Suassuna, para mim, é alguém que sempre repete isso, porque em diversos momentos eu tive contato aleatório com ela e ela encontra uma oportunidade de dizer com muita convicção, né? A gente não duvida quando ela diz a arte salva. Salva. E aí eu percebo que a arte também lhe salvou, né? Com Durante a certeza. vida, na sua trajetória em geral. Mas hoje seriam duas perguntas mais ou menos em uma. Seria assim: primeiro, você de fato hoje se vê como artista, ou seja, você entende que a arte teve e continua tendo, de alguma forma, um papel terapêutico? Sim. Mas, para além deste espaço, deste lugar, você acha que você alcançou ou se encontra também num outro lugar, que é um lugar de ser artista, né? E aí, como é que surgiu esse momento? O livro, né? Eu acho que quando você publica, está nos dizendo que talvez tenha chegado a esse lugar, ou esteja namorando com ele, né? Estou namorando esse lugar. E aí, como é que o livro chega, né, à sua vida? A publicação A chega. publicação em si, ela chegou meio que por acaso, porque, como eu disse a você, todas as poesias que estão aí, todas elas, tem umas 2 ou 3 que ficaram fora, mas que estavam assim inacabadas, né? Sim. Mas todas elas representam um momento muito, muito íntimo, em que a arte me salvou, né? Aquele momento, logo que eu cheguei aqui, com 14, 15 anos, que eu me expressei através dos escritos, que eu nem imaginava que aquilo fosse poesia. Como eu lia muito, eu gostava muito de ler poesia e de ouvir poesia, e assim, a sonoridade dos versos sempre me agradaram muito, então eu achei de escrever daquela forma, né? E Quando você criou um caderninho para você escrever as suas poesias prediletas, não as criadas por você, mas as Exatamente. criadas pelos outros, né? Cadê ele? Exatamente. Está aqui. J.G. de Araújo Jorge. Sim, Lia muito, muitas poesias dele, né? E, por acaso, ele é advogado, né? Era, né? Advogado. Então, tem vários que eu escrevi, aqui, ó, Os Sinais do Tempo, né? Mas eu sim, escrevia muito aqueles que me chamavam a atenção. sim. Então, de certa forma, influenciaram na minha escrita também. Então, esse momento é muito, muito íntimo. Então, jamais eu pensei em mostrar a ninguém. Quando Uhum. minha filha nasceu, em 87, eu olhei assim, aquele bebezinho lindo, aquela coisa assim, aquele sentimento que a gente não descreve, mas que um sentimento que a gente sente, não é? Sim. Eu peguei um papel, a caneta e escrevi, fui botando para fora, escrevi. Nunca mostrei a ela, mostrei agora. O livro ela não sabia, ninguém sabia. 3 anos depois, quando meu filho nasceu, a mesma coisa, aquele sentimento, foi o que saiu do meu coração naquele momento, eu coloquei no papel. Era o que eu estava sentindo. Então, a poesia para mim, a escrita para mim, no começo, era aquela coisa muito próxima que eu não imaginava de mostrar a ninguém. E eu brincando até com as minhas amigas, eu imaginei assim, tá lá os caderninhos guardados, no dia que eu morrer, aí não vão arrumar as coisas da pessoa, e, eita, mãe escrevia, olha aqui, isso aqui, eita. Então, iriam descobrir, iriam tomar conhecimento disso no momento depois, e talvez nem tivesse nenhuma. Tem importância, sim, claro, eu sei os filhos que eu tenho, eu sei a família que eu tenho, mas não seria, assim, para mim, um momento tão especial como agora de poder mostrar isso, e mostrar da forma que foi, né? A publicação, para mim, foi uma quebra de paradigma do íntimo para o público, né? Eu não esperava mostrar isso para ninguém e, de repente, mostrei. Então, eu não esperava mostrar isso para ninguém e, de repente, mostrei. E é como meu professor ele diz, Cláudia, agora é domínio público.
A sim, partir do momento que você se dispõe a mostrar isso, a expor isso, você está expondo a arte. E poesia é sentimento. Ela vai tocar uma pessoa de uma forma, ela vai tocar outra pessoa de outra forma, ela não vai fazer nenhum efeito em outras, ela vai fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo que você escreveu. Então, a publicação para mim, sabe, respondendo sua pergunta, Bianca, a publicação para mim está sendo realmente uma revelação daquilo que eu nunca pensei que fosse. E hoje, sem ser assim pretensiosa, sem ser nada, eu estou me sentindo artista. Até porque na música, como já fazia parte, eu não toco artisticamente, não faço show, não faço nada, mas toco, né? A música que já fazia parte, esses escritos que se tornaram públicos e que as pessoas se identificaram essa minha tendência de escrever, que eu sempre gostei, tanto de ler quanto de escrever, mas que as pessoas conheceram esse lado, né? E o que eu pretendo aqui para frente, porque foi tão boa essa revelação, foi uma assim, uma libertação tão grande que me deu, esse sentimento, que eu já agradeci até a Berna por ela ter, é como se ela tivesse quebrado as amarras, quebrado o cadeado que ali estava fechado, as correntes e tudo tirasse. E aí a liberdade, ela não tem preço, né? A liberdade a pessoa sente e é uma coisa assim gigante, é uma coisa transformadora, né? E o que eu pretendo para frente é continuar nesse lado, porque profissionalmente, né, você falou aí do meu currículo, as pessoas que me conhecem desde que eu era estagiária na época, já em transporte, quando eu sim, estudei direito, já estagiei na antiga EMTU, conheci pessoas sim. maravilhosas e me identifiquei com o assunto, mas a parte regulamentar do transporte, não a Aham, parte contenciosa do transporte. Então, sim. os regulamentos, e foi isso que eu fui estudando durante toda a minha vida. No mestrado, quando eu resolvi fazer mestrado, foi porque eu tive um desafio muito grande. Eu fui convidada para chefiar a assessoria jurídica da EMTU, um órgão gestor de trânsito e de transporte metropolitano, um órgão que tinha uma competência gigante, tinha técnicos, engenheiros, pessoas assim extremamente capacitadas, uma equipe assim muito competente, pessoas que eu admirava naquela época e que tecnicamente eu tinha pouco conhecimento para assumir uma gerência jurídica em que eu ia dar parecer e falar sobre o técnico. Então, eu não me sentia preparada no sentido de dizer assim, uma assessora jurídica que não conhece o transporte, como é que é feito um zoneamento, como é que é feito isso, como é que é feito aquilo. Eu senti esse lapso, esse ato. Uhum. Então, eu resolvi fazer o mestrado. Aí fui fazer a seleção, e você deve conhecer Oswaldo Lima Neto, né, professor, meu amigo querido, uma pessoa que eu gosto muito, extremamente técnico, engenheiríssimo, técnico e uma pessoa assim muito direta, objetiva, independente da amizade, da nossa amizade extra MTU, quando eu fiz a Sim. seleção, participei da seleção para o mestrado, tem a entrevista com os professores. Então Isso. foi Anísio Brasileiro, Nona, Sim. Oswaldo e eu, né? Fomos conversar sobre a minha pretensão, que era que eu pretendia Desenvolver. fazer minha pesquisa, né, dissertação. E Oswaldo, quando começou a entrevista, ele virou para mim e disse assim: Ô Cláudia, que mal eu pergunte, com tanta coisa na área do direito, por que é que tu viesse justamente aqui, engenharia, buscar aqui com a gente? Tu sabe que tu vai ver estatística, tu vai ver Uhum. cálculo, tu vai ver essa coisa. Quer dizer, ele deu logo um choque de realidade em Sim. quem estava chegando de uma área de ciências humanas, de uma área totalmente escrita, regulamentar e tudo, para uma área técnica. Sabe? Uhum. Quando ele disse isso, realmente, eu tomei assim aquele choque, mas aí eu disse a ele, aí eu expliquei que era essa necessidade que eu tinha desse conhecimento mais aprofundado, e também porque eu gostava de me desafiar. Uhum. Fazer mestrado em direito não estava me interessando naquele momento, porque não tinha nenhuma área de concentração daquela área que eu gostava. Sim. Tá? O mestrado em direito é maravilhoso.
como doutorado em Direito era maravilhoso, mas a técnica que eu estava precisando, eu não ia encontrar lá. Isso. Aí ele disse, tá bom, me convenceu. E a primeira cadeira era planejamento com ele. Sim. Eu dava cada voada assim na aula, e ele olhava assim, deixa eu resgatar um aí que tá voando, que ele olhava para mim e fazia, e aí? Aí eu fazia. Estou voando, estou voando. Então, mas foi assim, uma experiência, só queria dizer isso, foi um desafio, Sim, né? sim, Daquelas contas da estatística. Eu tive a humildade de chegar para o professor de estatística, o professor Bernardo. Ele era muito sério, muito caladão. E eu, de humanas, eu sempre fui muito assim, de gostar. Vamos tomar um cafezinho. Levei logo um café para lá, com uma cafeteira sim, para fazer café na hora do intervalo, fazia café para todo mundo. Então, isso sim. quebra muita barreira, É né? verdade. E eu cheguei para o professor de estatística, eu disse, professor, olha, eu sou da advogada, eu sou da área de humanas, eu estou aqui para aprender. E eu queria que o senhor tivesse uma paciênciazinha comigo, quando eu não conseguisse entender alguma coisa tão óbvia que qualquer engenheiro entende, né? Qualquer pessoa da área técnica. E ele foi assim maravilhoso, os colegas assim também comigo. Bom, assim, só tinha engenheiro na época, engenheiro e arquiteto. Tinha Carlinha, que é arquiteto, mas era da área, fazia cálculo, fazia conta, Sim. fazia essas coisas. E olha, Raudiano, eu vou dizer a você, foi uma das melhores experiências na minha Uhum. vida em termos de crescimento, de desafio, de coisas de estudo mesmo, de enfiar a cara no livro. Meu orientador, Anísio Brasileiro, foi uma pessoa Sim. maravilhosa, eu tenho muita gratidão por ele. Ele foi Uhum. assim, ele se envolveu, ele esquartejava a minha dissertação e levava para os congressos que eu não podia ir, né? E Sim. ele apresentava como um trabalho, né, a parte de licitação, e no final, quando eu defendi, né, a minha dissertação, uma amiga chegou para mim e disse, Cláudia, manda os originais para a editora Sim. Fórum. Pode ser que Uhum. ela se interesse de publicar. E eu mandei, sem nenhuma pretensão, assim, sem aquela expectativa, vai publicar, vai Uhum. publicar. Mandei. E aí recebi a informação do conselho editorial que eles tinham interesse em publicar. Eu apenas precisava reforçar os capítulos jurídicos, que tivessem a Sim. abordagem jurídica, para que se interessassem mais a área, porque a editora Fórum é uma editora Sim. jurídica, né, Sim. basicamente. E aí nasceu meu primeiro filho Foi. Seu de primeiro filho papel, foi que foi esse aqui. licitações nos transportes públicos de passageiros. Tá? Muito Então, bom. eu fiz uma abordagem com base na mediação entre os atores, que era o que me Sim. incomodava, era a falta do diálogo entre o Sim. operador, o órgão gestor e os usuários, principalmente, então, que isso prejudicava muito a fluência. E foi, assim, uma experiência também maravilhosa, foi um filho, né, que Isso. a gente você sabe a sensação, né, que a gente tem. E daí fomos para frente. São filhos diferentes, mas pensando assim, o livro que é fruto da sua dissertação de mestrado, e aqui a colar, que é um livro bem mais recente, né? O das licitações é 2005, 2009, Não, algo é assim. 2012. 2012, pronto. Eu concluí o mestrado em 2009. Pronto, Defendi, né? Aí, 2012. 12. Aqui a colar é de 2022, 22. É de né? agora. De agora, né? De É. agora. Tem. Esse aqui é de 21. Esse aqui é de Sim, 2021. sim, sim. O Aí do conto. você está aí com eles, um do ladinho do outro, Bom, e né? teve esse aqui também, que foi uma coletânea. Esse eu dou aula na pós, né? Sim, Na pós em Direito Administrativo da Federal. E sim, esse livro aqui foi uma coletânea de artigos dos alunos, de alguns alunos, que tem inclusive alguns orientandos meus aqui, sim. me deram muito orgulho. E o meu, que eu, quando estava fazendo doutorado, levei esse artigo para um congresso na Colômbia Hum, e apresentei lá, e teve a apresentação desse artigo lá, e, e aí a gente colocou nessa coletânea. Esse aqui foi em 2020, uhum. Me professor lá diga, da. me diga, como é que você se sente assim nesse trânsito, né? Nesse trânsito entre a academia, que não é de letras, mas é uma academia, né, de ciências, É, o trânsito
pelas mesmas palavras, porque o código, digamos, é o mesmo, né? A ferramenta é a mesma, são as palavras, mas é num outro formato, num outro gênero, né? São as palavras literárias, poéticas. O que é possível falar sobre isso? O que é que você sente em relação a esses dois ambientes? Eu me sinto, por incrível que pareça, eu me sinto muito à vontade nos dois, porque um está me aquecendo a alma, que é a parte literária. Sim. Tanto por trazer recordações tão doces, tão boas, coisas que eu gosto, coisas que eu passei que eu gosto, e que agora eu estou podendo botar para fora e aprender e fazer mais, escrever espontaneamente. E o outro, técnico, uma coisa que eu sempre me dediquei para estudar e para me aprofundar, exatamente pela responsabilidade nos cargos que eu assumi. Então, se você olhar um parecer que a gente dava na época, antes do mestrado, e principalmente antes do doutorado, é diferente. Eu tinha uma abordagem superficial e outro não. Eu me arvorava de entrar realmente no assunto, sob a ótica jurídica, mas tecnicamente falando. Então, profissionalmente, Raudiane, eu amo minha profissão. Sim. Ainda hoje. Eu sinto que já concluí essa parte acadêmica no sentido de dizer assim, eu concluí com o mestrado, depois eu fiz doutorado na área de engenharia de transporte também, que foi outro desafio muito grande, porque o doutorado, a gente imagina assim, vou fazer o doutorado, eu vou eleger uma área de concentração e vou estudar ali. Não é por aí, você sabe. O doutorado, ele abre os tentáculos assim, de repente você está estudando economia, você está estudando outras coisas que você jamais pensou, mas que são necessárias para que você fundamente a sua tese. Isso. Né? Então, quando eu resolvi fazer o doutorado, senti aquela mesma necessidade de o mais. Então, o pessoal perguntava, terminou o doutorado, o mestrado, e agora o doutorado, quando é que vai fazer? Quando é que vai fazer? Tentei ainda, por influência, inclusive, de um professor que eu tenho, assim, o maior carinho, foi meu professor na graduação, e continuou, posteriormente, que é professor Francisco Queiroz. Sim. Professor Francisco, ele me ensinou direito administrativo, foi quem me despertou o gosto pelo direito público na faculdade. Sim. Na faculdade. E depois nos reencontramos aqui na pós-graduação e ele me convidou para ensinar licitações, porque era a minha especialidade, era com que eu trabalhava no metrô a vida toda, né? A área de licitações e contratos administrativos. E aí eu aceitei ensinar, e aí precisava me aprofundar, né? Porque a gente, quando ensina, a gente tem que estudar mais ainda. Exato. É quando a gente sente a necessidade de estudar, é quando a gente ensina, né? Mais ainda. E ele fez o mestrado dele, o doutorado dele, na Universidade de Lisboa. E lá na Universidade de Lisboa tem uma área de concentração que é direito das concessões. Aí pega mesmo o que eu gosto, licitação, concessão, transporte, nessa área dos serviços públicos. E aí, conversando com ele, ele disse, Cláudia, você pode levar alguns créditos do doutorado daqui para lá e pode trazer o título de doutoramento em Direito. Né? Você vai ter o mestrado em Engenharia na área de transporte, vai ter o doutoramento em Direito na área de concessões. Você não vai fugir da sua área. Vamos fazer um projeto, vamos mandar para lá. E eu topei. Mandei para lá o projeto. Como sempre, eu nunca crio muitas expectativas, assim, aquelas eletrizantes. Ansiedade, né? Ansiedade. Não, eu crio uma expectativa boa. Se der, ótimo. Se não der, porque não tinha de ser o tempo de me aprofundar, o tempo de eu estudar, vamos por aqui. Até porque eu tinha o doutorado aqui para continuar. Sim. E mandamos para lá, sob a orientação dele. Ele seria meu orientador aqui no Brasil e eu teria um orientador lá. E, para nossa surpresa, que não foi assim uma coisa inédita, chegou um brasileiro tratando de concessões lá em Portugal, lá nessa área, e foi aceito pelo conselho, eu fui para lá. Só que eu não consegui a liberação do expediente por parte do metrô. Sim. Eu tinha que ter o meu contrato suspenso, sem vencimento, e não havia condições de você manter os compromissos aqui e lá, que é pago,
Claro. Desse jeito. Então, foi boa a experiência, ainda tive algumas aulas lá, ainda faço parte do grupo de lá, do pessoal do Sim, doutoramento de lá, né? E sim. foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu trouxe algumas coisas para cá em 2020, aí concluí aqui a dissertação em 2020, antes da pandemia, foi a última defesa de tese presencial. Veja, bati na trave, né? Porque se fosse Nossa, pelo computador seria uma coisa assim, ainda engatinhando, seria muito frio, né? isso, é. Mas assim, foi é, também, dia 29 de fevereiro de 2020, Nossa, teve na a defesa. véspera mesmo de fechamento das porteiras, né? A fechamento das porteiras, foi a última tese. Aí da minha banca participaram Anísio, professor Francisco, professor Marcos Nóbrega, meu orientador Enilson e professor Maurício Andrade. Todos referência para mim Sim, sim. no conhecimento, assim, na forma de ensinar e tudo. E foi assim, pronto. Aí defendi, revisei, mas não mandei para, assim, arrisquei publicação, porque Aham, é uma coisa assim bem pontual, né? O sim. assunto que eu trato nisso aí é uma coisa bem pontual. Se por acaso pudesse defender, estender mais, seria já em outro patamar, não de livro, assim, de coisa acadêmica, assim, não era um assunto Sim, que rendesse, né, um livro, assim, pelo menos sob a minha ótica, né? eu sei. E me diga uma coisa, e pensando nessa literatura que você disse que está lhe alimentando a alma, né? Tem algum texto que é o seu, não predileto, mas aquele que você fala assim, poxa, eu me sinto muito feliz e grata a Deus pela inspiração, pela oportunidade, pela criação desse texto. Tem algum que seja... Tem, tem, bem especial, porque ele surgiu do nada, assim. Eu estava, durante o meu curso de escrita criativa, né, Sim, online, eu estava navegando pelo Facebook, até em busca de algum tema para fazer uma tarefa de um determinado módulo. E aí, que era crônicas, eu fiz até mais de um módulo de crônicas, porque eu gostei desse gênero, me identifiquei sim, com esse gênero, né? sim. E aí eu vi uma passagem que dizia assim: os amigos foram passear de bicicleta e nem sabiam que era a última vez. Aquilo me tocou de uma forma imediatamente, Raudiane, foi uma coisa assim impressionante. Me veio à memória aqueles passeios que eu fazia de No bicicleta em Açude Campina Velho, Grande, no Campina Açude Grande. Velho. A gente se reunia lá em casa, a minha casa era na Desembargador Trindade, que é uma rua bem central, vai desde o Açude vai até o Parque do Povo. E Sim, era central, e tinha muita criança, muito menino nessa rua, tinha ainda os agregados que vinham de fora, os primos, enfim, juntava as bicicletas assim, no meio fio, a gente emparelhava, sempre tinha um líder que dizia o percurso, e a aham. gente tinha, eu particularmente, não sei todos, eles iam também, até alguns não iam todos, ver o trem que chegava de Queimadas na Hum, estação, lá, lá perto do açude, por trás do açude. Ainda existe essa estação. E esse trem agora é trem do forró, que vem com o pessoal, leva para Queimadas por dançar forró e traz. sim, Enfim, mas eu lembrava na época que era ainda aquela locomotiva, aquela Maria Fumaça, isso era nos idos dos anos 70, né? sim. E aí a gente ia, via o trem e pronto, e continuava o passeio. Então me veio logo, eu digo, meu Deus, aquele passeio de bicicleta da gente, a gente fez e não sabia que era o último, a gente não pôde nem se despedir. Eu vou escrever sobre isso. E Uhum, aí o texto, como você sabe, você escreve, né? As coisas vêm assim, e você vai. É uma coisa mágica, né? É uma é, coisa que eu estou descobrindo agora que é uma coisa assim impressionante. Já é. fazia, mas não sabia, não entendia, né? Fazia assim meio na intuição. E hoje a gente entende como é mágico e a gente tem que fazer isso. E Uhum. tem esse, sem saber que era o último trem. Ele está aqui, tá Ah, no aqui e sim, acolá. Uma sim. história de acolá contada aqui. Isso, isso. Você quer que eu leia? Se, por favor, se puder. Tá, lá vai. Sem saber que era o último trem. Lá pelos idos dos anos 70, cujas lembranças de tão nítidas fazem parecer que os fatos se passaram ontem, ainda sinto nas pernas a sensação do cansaço que dava dos longos passeios de bicicleta ao redor do açude velho. Em Campina Grande, minha cidade natal, junto com meus colegas de rua, de colégio, primos e agregados,
Costumávamos, aos sábados e domingos, e todos os dias durante as férias escolares, fazer longos passeios de bicicleta pela cidade. Desafiávamos as ladeiras e as longas distâncias, tendo como combustível uma banana e doce de feira, e bebendo água das torneiras dos jardins dos conhecidos mais próximos. Estimulados pelo sentimento de aventura, saíamos cedinho de casa, nos reuníamos em frente à minha casa por ser mais central, e de lá partíamos, conduzidos por um líder que determinava o roteiro a ser seguido sem maiores contestações. Tínhamos apenas um destino certo dentro desse roteiro: ver a chegada do trem de passageiros que vinha de Queimadas e parava na estação pontualmente às 11 horas. Antes desse horário, estávamos todos na estação esperando pelo apito da locomotiva que anunciava a sua chegada, e logo podíamos avistar a fumaça no céu e sentir o seu cheiro inundando a estação. Era lindo. Depois, saíamos de lá enfileirados e, em volta do açude velho, retomávamos nosso passeio pelas ruas da cidade até a parada obrigatória do meio-dia para o almoço, cada um em suas casas, para no dia seguinte repetir a jornada que já tinha um outro destino, com compromisso marcado apenas às 11 horas. Semana passada, navegando pelo Facebook, me deparei com uma foto de crianças em suas bicicletas com uma mensagem escrita que dizia: "Um dia você e seus amigos foram andar de bicicleta pela última vez e nem perceberam." E chorei. Uma saudade imensa tomou conta de mim. Desculpa. Receba com amor suas lágrimas, como a gente recebe. E como um filme em 3D, pude sentir o cheiro da fumaça da locomotiva chegando na estação e o gosto do doce com banana, nosso lanche preferido. Desta vez, a minha doce lembrança do eu. É isso, minha querida. Mas, só para finalizar aqui. Sim. Mas como não quero pensar no que foi, mas sim como foi, isso. Absorvi os efeitos daquela frase como uma doce verdade. E, embora não tenha como lembrar do nosso último passeio, prefiro lembrar-me de como foram bons todos eles, inclusive, mesmo sem saber, o derradeiro. Exatamente. É isso mesmo. É assim que a arte nos salva, né? Interessante, assim, eu conhecia esse texto, eu achei belíssimo, agradeço demais você ter lido para a gente, porque eu também fico pensando, sabe o quê? Minha cabeça é atravessada por muitos pensamentos, vou falar alguns. Um deles, enquanto você lia, eu fiquei pensando assim, que bom a gente tem esse registro, sabe? Esse registro da autora lendo um texto que é significativo para ela, mas não é só para ela, é significativo para outras pessoas. Que bom que a gente tem esse registro, a gente tem essa memória, né? Eu fiquei feliz por isso. Mas também, outros pensamentos que me vêm é assim, pensar o seguinte, não sei se você se dá conta, e eu mesma não tenho palavras adequadas para expressar o que eu quero dizer, mas é algo mais ou menos assim. Esse texto, que parte de uma experiência muito pessoal, extrapola a sua experiência pessoal, sabe? Ele está falando de muitas pessoas e para muitas pessoas. E de diferentes épocas. Não só essas que viveram a sua infância junto com você, não somente nós hoje, mas eu enxergo que ele está falando para a humanidade, sabe? Para a humanidade. E uma humanidade que eu não sei nem de que tempo. Então, eu acho isso muito bonito e poderoso, né? Fala da importância de um gesto simples nosso, de um texto que a gente faça e extrapole as paredes da nossa casa e se torne um bem público, né? Eu acho que por aí a gente vai começando a perceber que
talvez a gente não tenha clareza ainda sobre o papel do artista, o papel da arte, né? A gente tem que desconstruir e reconstruir, né? Porque se a gente tem que romper barreiras pessoais, é porque existem barreiras sociais também, né? Que precisam ser repensadas e derrubadas e tal. E eu não sei porquê, mas durante o nosso papo todo, eu tenho me lembrado demais de Frida Kahlo. Sim. Me lembro muito dela. Eu sei que você envereda também pelas artes plásticas, né? Sim. E Frida, ela se constituiu no mundo muito pelas artes plásticas, mas ela também escrevia poesias, diários, cartas, né? E Frida é alguém que eu acho que fica no hall dessas pessoas que você também, na sua fala, demonstra muito. Toda a sua fala é perpassada por pessoas. Em todos os espaços, né, que você trouxe para nós, espaços em que você transita ou transitou, você ressaltou as pessoas com as quais você teve contato e convivência, e ainda tem, né, com elas, como elas são importantes para nós. E Frida, que eu não tive contato direto, né? Talvez você também não, mas ela, através da arte dela, seja a arte visual, sejam as palavras, ela fica na nossa memória, né? Na nossa vida, de forma tão contundente que quase a gente se abraça. E ela disse uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça como uma ferramenta fortalecedora, né? De dar importância ao que eu escrevo, né? Ela dizendo assim, olha, mais ou menos assim, a minha arte é sobre o que eu mais conheço, o que eu mais domino. E não há nada que eu mais conheça do que a mim mesma. Não é? Perfeito. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo, porque eu percebo que a sua ferramenta de trabalho, num âmbito técnico ou num âmbito artístico, a sua ferramenta vem do que você mais conhece, do que você mais domina, que é você, né? As suas experiências, o seu olhar sobre o mundo, como o mundo lhe toca. Então, por favor, continue. Eu sei que você já tem projetos, né, de outro ou outros livros. Tem um título provisório muito interessante, né? Tem. Você quer dizer para a gente? Foi um dia, uma história, uma vez. Isso aí. Foi um dia, uma história, uma vez, né? Quem não vai... quem não se identifica, né? Foi um dia, né? Foi um dia. Todos nós temos um dia desse, né? Uma história, uma vez. Né? Então, pelo título, a gente já está querendo ler. E eu agradeço demais, minha querida. Agradeço demais a gente ter tido esse encontro. A gente está se caminhando para o finalzinho, com pena, com vontade de continuar. Mas você quer deixar para a gente assim, ainda uma fala, um posicionamento, uma mensagem, enfim? Quero. Eu quero dizer a você, primeiro, não é nenhuma desculpa, mas assim, a emoção que tomou conta de mim quando li esse texto aqui, a lembrança vem muito forte, né? E toca realmente. E várias vezes isso tem acontecido comigo. Tanto é que eu não tenho arriscado em ler em algumas ocasiões, para não passar vexame. Mas aqui, como a gente está muito à vontade, a gente está assim, eu me senti assim, muito acolhida, né? Muito prestigiada, de poder falar mesmo com todas as palavras o que eu sentia. Eu tenho recebido muito feedback de amigos, de pessoas que compraram o livro,
sobre os textos. Sim. E eles revelam as formas com as quais eles foram tocados, um texto aqui, um texto acolá, e que trouxeram memórias e trouxeram lembranças, e aí me reforça aquela frase que meu professor disse, que poesia é sentimento, escrita é sentimento, e isso me deu assim, uma força muito grande para dizer, meu Deus, isso é o que eu quero, é o que realmente eu gosto. E como eu disse a você, profissionalmente eu amo minha profissão, eu gosto da técnica, eu gosto do assunto que eu trato, de licitação, de tudo, eu gosto disso. Mas esse outro lado que foi descoberto, ele está me completando, me trazendo, me fazendo ressurgir como pessoa, como assim na maturidade, vendo os textos assim de antigo, até algumas pessoas que leram a poesia, como Colli, por exemplo, Colli leu uma poesia, um poema meu, e eu achei assim, meu Deus, fui eu que escrevi isso, que coisa linda, lido por um poeta, não é? Sim. Então eu achar uma coisa que eu escrevi, achar lindo, né? Eu acho que me tocou até de uma forma especial, não é? Sim. E é isso que eu estou querendo. Agora vai começar um ciclo assim, de estudos, de aprofundamento na literatura. Já comecei com Ezra Pound, né? Com ABC da literatura, já estou lendo algumas coisas e fazendo alguns cursos, porque eu preciso ganhar mais assim, conhecimento dos poetas, das pessoas, dos movimentos, né? Isso. Eu fiz uma vez, só um parênteses, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu vou ser bem rapidinho. Em 2001, eu fiz um curso de História da Arte, paguei essa disciplina, História da Arte, lá na Federal, porque eu estava começando a desenvolver a pintura de óleo sobre tela, que eu sempre fazia, era nanquim. Bico de pena, né? Eu até vou te mostrar aqui um quadrinho que não está no livro. Sim. Lindo, lindo. É um dos meus favoritos. Sim, muito lindo. Ele é um passarinho. É. E ele é todo em textura, o nanquim, tá vendo? Belo, 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 belo. Esse não entrou no quarto, no livro, porque ficou esquecido. Ele estava na parede do meu quarto. Quando fui fazer as fotos, o bichinho ficou de fora. Mas por uma razão de ser. Claro. Nesse momento, ele está tendo a oportunidade de ter esse destaque e eu dizer quanto ele foi importante para mim, né? Sim. É uma técnica que eu pretendo me dedicar depois, mais à frente, que é bico de pena. É uma técnica muito boa, muito, muito interessante de fazer e que eu pretendo continuar, né, no estudo da pintura e me dedicar a isso. Mas, finalizando, né, também, morrendo de pena, amei essa conversa com você, Raudiane, assim, foi muito bom, me senti muito à vontade, eu estava um pouco assim, né, que entrevista, essas coisas, a gente fica um pouco na expectativa, mas foi ótimo, eu pude, assim, falar e até fazer essa leitura, né, desse texto, que é importante para mim. Eu espero encontrar você em muitas oportunidades. Vamos, se Deus quiser. Conversar mais, para a gente se divertir, tomar um café, marcar com perna também, tomar um café, e a gente conversar sobre arte, e dar uma leveza na alma da gente, né? E se conhecer mais. Gostei muito de você. Estou amando o trabalho da cultura nordestina, que eu conheci assim, muito en passant, com perna. Eu assisti algumas vezes alguns destaques, ela fazia, eu assisti algumas vezes, mas agora tive a oportunidade de ver que vocês fazem outros eventos, não é? Isso. Outros é um espaço muito interessante, muito interessante. De muitas atividades, muitos encontros, muitas trocas. Fantástico. E já queria lhe convidar para um novo lançamento do livro, que vai ser em Campina Grande. Vai ser no dia 5 de novembro, na Livraria Nobel. É uma livraria que faz esses eventos, ela fica num lugar bem central, ela é bem conhecida, ela costuma fazer esses eventos e são muito, assim, muito prestigiados lá. E meu professor, Rogério Generoso, foi quem teve a ideia e falou, eu vou depois divulgar o convite lá na Cultura no destaque, não é? No destaque.
E estou assim, numa expectativa muito boa. Eles até pediram para levar alguns quadros, fazer uma mini Sim, vernissagem, né, dos ótimo. quadros que estão no E livro. você tinha que fazer isso na sua terra, né? É, na minha Você terra, tinha que contar fazer. histórias lá. Meus primos estão assim amando a ideia, Vai ser lindo, 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 é lindo. bem especial. Então eu queria aproveitar e já lhe fazer esse convite. Muito obrigada, muito obrigada. E combinar mesmo para a gente se encontrar e a gente conversar bastante, e a gente tem muito assunto, né? A Pode gente tem deixar. muito assunto. Muito obrigada Obrigada também mesmo a por essa você. oportunidade. Olhe, por tudo, 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 tudo que você falou e ainda vai falar, por tudo que você fez e ainda vai fazer, que tem muita coisa para fazer. Se Deus quiser. Você é nosso destaque artístico literário. Esse é um estandartezinho que às vezes minha tela não demonstra Ai, que muito. lindo! É um estandartezinho que foi feito por Rosita, da cultura Sim. nordestina, e que é um mimo bem especial, né? Ai, que Você vai lindo! receber também não igual a esse, mas você recebe um troféuzinho, digamos assim, né? Um mimo Ai, que para lindo! marcar Que o maravilha! destaque literário, porque quem foi jamais deixa de ser. Então, para Ai, que beleza! você Que é nosso bom! destaque literário. Muito obrigada. Minha querida, parabéns, inspiração, luz, e partilha, muita Amém. partilha, tá bom? Amém. Porque a gente, na partilha todos ganham, não é isso? Todos. Claro. É, então, Até uma próxima, minha querida. se Deus quiser. E você, Beijo grande. um beijo. E você que nos acompanhou, tenho certeza que amou esse papo. Tem um encontro marcado conosco de novo, na última semana de novembro, com destaque de novembro. Surpresa. Beijo grande, até a próxima. Beijo, minha querida. Fica com Deus. Você também.